Olá, meu irmão, minha irmã. Mais um dia então meditando neste mês de novembro as benditas almas do purgatório, a verdade do purgatório da nossa fé católica. Iniciemos nossa meditação com a nossa oração inicial. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. Neste 16º dia do mês de novembro, 16º dia das nossas meditações, falaremos sobre o primeiro motivo para aliviar as almas do purgatório, que é a glória de Deus. Então, glorificar a Deus é um dos principais objetivos de rezar pelas almas do purgatório. Essa devoção glorifica a Deus. O primeiro motivo para que apressemos por todos os meios possíveis na libertação das almas santas do purgatório é a glória que é redirecionada a Deus a partir disso. De fato, nada glorifica o Altíssimo, nada abençoa seu nome, expande seu coração paterno, nada contribui mais para a realização de sua adorável vontade do que o alívio dos mortos. Entendamos bem que, ao abrir o céu para as almas, oferecemos a Deus vozes para louvá-lo, corações para amá-lo e abençoá-lo. Damos-lhe almas que serão consumidas ao pé do trono de sua eternidade, no ardor de um amor tão puro, tão perfeito e tão grande que nem sequer conseguimos entender estando aqui neste lugar de exílio. Não há nada mais agradável a Deus, disse Santo Agostinho, do que o alívio e a libertação dos fiéis que partiram. Acrescentou Berdalot, um apostolado mais bonito, maior e mais meritório do que a conversão de pecadores, infiéis e pagãos. Portanto, apressemo-nos em satisfazer os direitos da justiça divina, de ser assim glorificada. Essas almas farão por nós no céu o que realizamos tão mal neste mundo. São vozes puras e angélicas que entoarão para nós esta canção da pátria que não podemos cantar em terra estrangeira. É por seus cânticos de triunfo que glorificaremos o Deus de toda glória e toda majestade. E este Deus, que prometeu não deixar sem recompensa nem mesmo um copo de água fria dado a um homem pobre em seu nome, encherá aqueles que se dedicam com generosidade a levar-lhe as almas que ele ama tão profundamente. Ele, Deus, se alegra com seus santos. Lembremos que ao libertar essas almas por nossos atos de amor, não apenas glorificamos a Deus, mas também criamos a alegria em todo o céu. A entrada de um novo eleito nesta bela pátria é uma festa de família para todos os seus habitantes. Cada um deles o recebe e o felicita com alegria fraterna. Maria, a Mãe da Misericórdia, consoladora da Igreja sofredora, tomada de santa alegria, une-se a Jesus para colocar a coroa de glória e imortalidade prometida aos vencedores. Seu anjo da guarda e seu santo padroeiro o cumprimentam com alegria inefável e o felicitam por sua libertação e sua bem-aventurança. Todo o tribunal celeste que se alegra com a conversão de um pecador se alegra ainda mais ao ver crescer o número dos eleitos. Se ele canta novos hinos para a glória do divino Cordeiro, cuja graça, vitoriosa sobre a fraqueza humana, eleva os filhos de Adão acima de todos, de tronos dos anjos caídos. Apeguemo-nos a essa devoção tão agradável a Deus e a todos os seus amigos. Rezemos pelas benditas almas do purgatório. Nos sacrifiquemos pelas almas do purgatório. Ofereçamos a Deus pelas benditas almas do purgatório. Não escutemos mais os gemidos das almas no purgatório, mas aos convites urgentes de Jesus Cristo, da Virgem Maria e dos santos que nos imploram para apresentar-lhes na cidade da felicidade nossos irmãos que choram no purgatório.
Devolvamos esses órfãos ao seu Pai que está no céu, esses pobres exilados à sua pátria eterna. Um dia, em breve, nos juntaremos a eles e compartilharemos de sua felicidade. Nossa esperança é ir para o céu. Nossa esperança é um dia, junto a esses entes queridos que rezamos por eles, estarmos juntos contemplando Deus face a face na alegria do céu. E depois ressuscitados, vivendo num novo céu e numa nova terra. E que isso aconteça logo, que o Maranata de Deus possa de fato acontecer. E nós somos convidados a participar desse Vem, Senhor Jesus. Vem usar de tua misericórdia com essas almas, né? Que a salvação chegue para elas o quanto antes. Que as suas imperfeições não sejam o ponto final, mas verdadeiramente a tua misericórdia. Essa precisa ser a nossa oração, né? A oração de confiança, participando da salvação que Jesus mesmo realiza nessas almas, né? Rogando a Ele, levando essas almas até o coração misericordioso dele, né? Assim como tantos e tantos apóstolos levaram almas a encontrar Jesus. Também somos chamados a isso através do nosso, claro, ministério sacerdotal recebido no batismo. Nós temos três, né, graças, três ministérios, que é o ministério régio, de rei, o ministério de profeta e também o ministério de sacerdócio, que recebemos lá no nosso batismo, quando nos tornamos filhos de Deus, ou seja, imitadores de Jesus. Somos rei enquanto administradores das graças de Deus. Verdadeiramente podemos, com as graças de Deus, usá-las para o bem comum. E precisamos pensar nisso, e precisamos muitas vezes nos questionar: estou usando os carismas, os dons, o tempo que eu tenho para o bem da igreja, para a glorificação de Deus? E rezar pelas almas do purgatório é um desses meios, né, onde usamos sim nossa autoridade enquanto filhos de Deus. E também somos profeta, falar das coisas de Deus, falar o que Deus quer. Isso é ser profeta. Todo batizado é chamado a ser missionário. Discípulo missionário. Discípulo é aquele que ouve, que aprende, e que pela fé nós temos certeza que de fato é essa verdade. Nós, no nosso coração, sentimos o chamado a anunciá-lo, ser profetas, né? E também o sacerdócio real, aquele que oferece o sacrifício, né? Que nós possamos verdadeiramente assumir isso. E muitas vezes, devido à correria do dia a dia, a gente acha que buscar as coisas deste mundo, que é o que nos cansa, né? Trabalhar, né? Ter que lidar com pessoas, resolver problemas deste mundo terreno, né? Desta vida que passa, isso nos cansa e a gente acha que isso já é o nosso sacrifício. Mas muita gente esquece de dar tempo a Deus, de separar de fato um tempo a Deus e oferecer o nosso sacrifício, que de fato seja um sacrifício de louvor, né? De reconhecer Deus como Deus e oferecê-lo à nossa vida na oração, na mortificação, na penitência, né? Na conversão dos nossos erros e pecados, né? Na prática da virtude, consciente, buscando verdadeiramente servir melhor a Deus, né? Amá-lo mais, se aproximar mais dele, começar a trocar os bens desse mundo pelos bens eternos que não perecem. E aí sim, quando nós usamos da nossa realiza, enquanto filhos de Deus, aqueles que podem conversar com o Pai, um Pai misericordioso, nem por isso mesmo intercedemos pelas almas do purgatório, porque somos filhos, filhos muito amados. O Pai ouve as preces de um filho. Também, quando nós assumimos a nossa missão, né, de propagar a verdade de Jesus, e também quando nós assumimos o nosso compromisso de conversão, de sacrifício, de oferecer o nosso sacrifício diário, né? E tudo isso, as almas do purgatório estão nos chamando a ser cristãos. Rezar por elas é ser cristãos, é verdadeiramente realizar o que temos enquanto batizados. Cumpramos, então, nossa missão com fidelidade. Então, exemplo concreto, dizem no livro de Daniel que o rei da Pérsia, Dário, havia feito uma lei cuja violação incluía a penalidade de ser jogado aos leões para ser devorado. O profeta Daniel, adorador do Deus verdadeiro, incapaz de se submeter a essa lei pagã, foi acusado de violador da vontade real.
O rei, que amava Daniel, lamentou saber que Daniel fora acusado de violador da vontade real, acusado de crime que o levou a ser condenado à cova dos leões. Mas, para não se opor à lei que acabara de promulgar, ele mesmo aceitou que o profeta fosse jogado nessa cova terrível. No entanto, deixando-o ir, o rei lhe falou: Daniel, servo de Deus, fique tranquilo. Aquilo que não me é dado fazer sem ferir minha justiça, confio que o Deus que você adora fará. Ele o libertará por sua misericórdia. De fato, Deus miraculosamente cuidou de Daniel. Primeiro, ele fechou a boca dos leões, que em vez de serem seus carrascos, mesmo famintos, se tornaram seus guardiões. Então lhes enviou um anjo que comia. Um anjo com comida. Esta é a imagem do que está acontecendo com as almas do purgatório. Deus, vendo-as contaminadas com pecados, em dívida com sua justiça, não pode admiti-los no seu reino. Ele é obrigado a deixá-los entrar na prisão da expiação, e ele lhes diz: vá com confiança, porque não posso fazer por causa da minha justiça. Vocês, almas cristãs, serão os ministros da misericórdia, da minha misericórdia, serão libertadores do purgatório, como Moisés foi libertador do povo de Israel no Egito. Cabe a você aliviar e libertar esses pobres prisioneiros. Depende de você, meu irmão e minha irmã, levar-lhes o alimento espiritual que eles esperam ansiosamente como anjos. Que missão nobre e santa. Meu irmão, minha irmã, temos uma missão, a missão de ser cristãos. A missão de amar o próximo, não só o próximo que vemos, mas também o que não vemos, mas que temos certeza que Deus deseja ardentemente que eles entrem no céu. O céu se alegra quando verdadeiramente o número dos eleitos aumentarem cada dia mais, e aumenta. Muitos cristãos generosos, que possamos fazer parte desse número de cristãos generosos que aqui na terra rogam a Deus pelas benditas almas do purgatório. Vamos fazer então nossa oração final. Ó Deus infinitamente bom e infinitamente amável, esquece, peço-te, os direitos de sua justiça, de modo a lembrar apenas os de tua misericórdia. Exerce-o em toda a sua extensão nessas almas tão queridas por ti. Abre-lhes o coração paterno e permite que elas te glorifiquem no céu, com ação de graças e louvor eterno. Doce Maria, santos celestiais, interceda por essas almas diante de Jesus. Ó Jesus, se-lhes auspicioso, seja generoso na sua misericórdia, mostra-lhes o seu rosto na Jerusalém celeste. Que eles descansem em paz. Amém.